O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso Paddock Sprint para vocês, nossa versão compacta do Paddock GP das segundas-feiras, nem tão compacta assim, né, desde as últimas semanas, mas que tem o mesmo objetivo de antes, trazer para você tudo aquilo que há de mais quente, de mais recente no noticiário do esporte a motor. E, é claro, fazer também um rescaldo, né? Trazer algumas das coisas que aconteceram no fim de semana e que não foram tratadas ou que foram tratadas de uma maneira mais rápida no nosso programa de segunda-feira. Então, obviamente, o programa de hoje não será exclusivo sobre o que aconteceu na pista do GP de São Paulo, mas depois de um fim de semana tão movimentado, cheio de polêmica, com punição, batida, chuva, adiamento de classificação para o domingo, não tem como a gente passar pelo programa sem dar uma pincelada e ir passando, né, pelos pontos que mais chamaram a atenção nesse último fim de semana. É claro que a vitória de Max Verstappen roubou a cena, uma das maiores atuações, se não a maior, da carreira do tricampeão mundial, saindo de 17º, que efetivamente era 15º, para 11º na primeira volta e para terminar a corrida no lugar mais alto do pódio, com 20 segundos de frente para o segundo colocado. Realmente impressionante o que fez Verstappen em Interlagos, mas a gente vai puxar essa discussão por um outro ponto, por um outro prisma. Vamos falar um pouco de Lando Norris e da provocação que a Red Bull deixou para o piloto inglês por meio de Helmut Marko, seu consultor esportivo, um cara que nunca economiza palavras e que adora deixar uma polêmica no ar. E para a gente concluir, né, os nossos trabalhos aqui, eu quero falar também de Lewis Hamilton, que faz uma segunda metade de temporada das mais pífias que eu já vi entre todos os pilotos de alto nível na Fórmula 1, principalmente campeões mundiais. O que acontece com Lewis Hamilton é só o carro da Mercedes que é muito ruim, falta adaptação, a vontade de brilhar já foi embora, a cabeça dele já está na Ferrari. O que está acontecendo com o Lewis Hamilton? E para iniciar todas essas discussões, para a gente trazer tudo isso no Paddock Sprint, eu vou chamar à tela Giovanni Danjo, que faz mais uma edição do programa com a gente. Boa tarde, Gil. Fim de semana muito cheio. A gente acompanhou, inclusive, juntos, né, na transmissão da segunda tela do Grande Prêmio GP de São Paulo. Muita coisa acontecendo em Interlagos. Então, antes da gente mergulhar nos nossos assuntos de hoje, quero saber a sua impressão inicial desse último fim de semana, da repercussão, né, do que aconteceu em Interlagos e, é claro, a atuação antológica de Max Verstappen. Fala, JP, tudo certo com você? Um abraço para você, para o PP na nossa produção e todo mundo, é claro, acompanhando o Paddock Sprint. Bom, a respeito do GP de São Paulo, a gente falou bastante, né? Inclusive na segunda tela, como você bem destacou, um GP caótico, um final de semana caótico. Já na quinta-feira a gente tendo muitas surpresas, né? Como Kevin Magnussen, que deu aquela sumida depois das entrevistas coletivas e nunca mais voltou, aí deu espaço para o Oliver Berman. Então desde ali a gente já viu que o caos estava começando em Interlagos.
e ao longo do final de semana o caos foi instaurado e podemos dizer, e era algo que eu falava desde a semana passada, quando a gente também estava aqui no Paddock Sprint, mas também nas nossas transmissões em segunda tela, que era o final de semana que poderia decidir o título, né? Seja para um lado ou para o outro. Poderia ser um Lando Norris se aproximando do Max Verstappen, poderia ser o Max Verstappen se desprendendo. Era mais provável que o primeiro acontecesse, principalmente depois do que a gente viu na sexta-feira, mas fato é que foi o Verstappen praticamente garantindo o título e dando aquela alfinetada à Red Bull, como você bem destacou, o Helmut Marko, falando que o título está ganho. Não foi que ele tentou ser conservador, que o conservador tentou falar que era um bom passo, era um passo grande, era uma aproximação ao título. Não, ele confirmou o título está ganho, deu aquela provocada, falou que o Lando Norris foi longe da perfeição, algo que o Max Verstappen atingiu em Interlagos. E, obviamente, por outro lado, a McLaren não soube responder à altura e o Hamilton, com certeza, já está pensando naquela Ferrarinha que ele vai dirigir em 2025. Teve muita coisa acontecendo nesse fim de semana, como o Giovanni disse, né? O Helmut Marko fez questão de dar uma cutucada no Lando Norris depois da corrida. E, bom, também não podia ser diferente, né? A diferença, né, de atuação do Verstappen para o Norris, levando em consideração que são os dois caras que ocupam os 2 primeiros lugares na tabela de classificação, foi clara, evidente, impressionante, surreal, enfim, todos os adjetivos que vocês quiserem usar. E digo mais, Gil, para mim, uma das cenas mais marcantes da temporada, vou repetir o que eu falei, lá nos melhores do ano do Grande Prêmio, quando chegar agora em dezembro, a gente vai fazer a nossa votação. E na cena da temporada, que a gente também tem essa categoria, a cena da temporada, para mim, eu consigo pensar em algumas, mas aqui pode não ser a mais impactante, mas para mim a que mais resume a temporada é a relargada do safety car, em que o Verstappen ataca o Ocon, passa o Ocon com uma grande manobra, e enquanto a câmera ainda está mostrando isso, você olha lá para trás e está o Lando Norris rodando sozinho, né, e passando reto na curva 1. Isso resume a temporada, resume as diferenças entre os dois, e Helmut Marko falou o seguinte: Max estava voando depois de toda a bobagem que foi espalhada, falando lá em relação ao comportamento do Verstappen, as punições que ele tem tomado e as críticas, né, sobre o que ele faz em pista. Ele foi impecável e não daria para dizer o mesmo de Lando Norris. E aí, perguntado se a vitória no Brasil era um passo gigantesco em direção ao título, ele mudou um pouquinho a frase e disse: não, é o título. Aqui vimos quem é o verdadeiro campeão. Gil, dessa vez eu não consigo discordar em nada do Helmut Marko. Quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Geralmente dirigente ou até os próprios pilotos, eles costumam ter um pouco os pés no chão, ou cuidado com o que vão falar. Não necessariamente são honestos, digamos assim, às vezes eles são mais humildes do que deveriam, justamente para manter uma boa impressão, mas o Marko não quis saber e provavelmente ele tá correto mesmo, porque é o título já pode vir em Las Vegas, a diferença de pontos é muito grande. Se o Norris tiver uma performance como teve no Brasil de novo, praticamente, matematicamente já vai selar o título, então não há dúvidas, né, de que o Max Verstappen, na minha visão, será o tetracampeão. E você bem destacou, né, a cena da relargada. Eu acho que muitas cenas a gente pode pegar, principalmente essa corrida em São Paulo, e resumir a temporada com isso. A largada do Verstappen já é uma delas, né? Ou a largada em geral, porque a gente vê o Lando Norris perdendo a primeira posição de novo, e lá atrás o Max Verstappen ganhando 5, 6 posições na primeira volta. Então, a gente já vê ali uma pequena amostra do que foi ou do que está sendo essa temporada. E aí, na relargada, a gente tem a mesma coisa, só que papéis inversos, né? A gente vê o Verstappen lá na frente e o Norris lá atrás, fazendo bobagem, o Verstappen conseguindo assumir a posição, largando, ou relargando, no caso, da segunda colocação, depois de uma manobra mais uma, né, do Verstappen em São Paulo, muito corajosa, né, na chuva, na pista molhada, né, muitos pilotos ao longo de toda a corrida reclamando de aquaplanagem, de falta de aderência. Então, uma situação que sair do traçado sempre é muito perigoso, mas o Verstappen conseguiu, né, mais uma vez atacar, ser muito agressivo na relargada e conseguir assumir essa primeira colocação do Esteban Ocon. Então, é exatamente isso que o Helmut Marko falou. A perfeição foi praticamente atingida pelo Verstappen nessa corrida em Interlagos, e o Lando Norris foi longe de ser disso. Mesmo que o Norris tenha gritado para todos os cantos que foi sorte, que não foi talento,
e falado vários absurdos, digamos assim, de mal perdedor mesmo nas entrevistas após a corrida. Fato é que o Verstappen mostrou por que ele vai ser o tetracampeão, por que ele vai vencer o título mais uma vez esse ano. É o piloto mais talentoso do grid, é um talento geracional que a gente tem que apreciar sim, e é um piloto que hoje, como eu falei também nas nossas transmissões segunda tela, está anos-luz de qualquer outro piloto no grid, né? Obviamente, há vários talentos, né, que, dadas as circunstâncias certas, podem sim competir pelo título, mas em termos de pilotagem, de momento na carreira, em termos de estar vivendo o auge, o Verstappen está definitivamente muito à frente de qualquer piloto. Então foi um GP de Interlagos que sanou muitas dúvidas, como eu falei, deu aquela esclarecida no Mundial e praticamente acabou com a disputa. E pelo outro lado, entre os construtores, a McLaren, querendo ou não, teve uma vitória, porque a Ferrari não pontuou bem, só com o Leclerc em quinto, a McLaren pontuou com os dois carros, e com o Pérez lá atrás também a Red Bull não conseguiu descontar tantos pontos. Então a McLaren parece estar bem confortável na situação dos construtores, mas todo mundo sabe, o Mundial, em termos de status, que mais significa na Fórmula 1 de pilotos, e ali já se encerrou, o Verstappen vai ser campeão. Uma coisa que eu queria tratar aqui no programa, antes de puxar, inclusive, esse assunto, eu vou falar diretamente com o pessoal que está assistindo ao Paddock Sprint nesse momento. Pessoal, não se esquece de deixar o like de vocês aqui embaixo, deixar o seu comentário do nosso vídeo, ajuda a espalhar o Paddock Sprint, a espalhar essa discussão, né, sobre o GP de São Paulo. Muita coisa aconteceu, tem muita coisa para a gente falar, então não custa nada, é de graça, deixa o like aí. Comenta, vem participando do programa junto com a gente e vamos embora. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que não falaremos neste programa sobre sorte, sobre Verstappen ter vencido a corrida porque a bandeira vermelha... Isso não existe, isso não existe. Isso acontece para o bem e para o mal. No mesmo dia, o Verstappen foi prejudicado por uma bandeira vermelha de manhã e beneficiado por uma bandeira vermelha à tarde. Se ele ia cair no Q2 ou não, se a bandeira vermelha não entrasse em cena, é uma outra história. O fato é, ele não teve a oportunidade de fazer a volta. Então, ele foi eliminado efetivamente por conta da bandeira vermelha na classificação. Na corrida, a bandeira vermelha veio no sentido oposto, ajudou, né, ele. Durante a transmissão, eu falei que a McLaren tinha que ter parado o Lando Norris. Eu não acho que a McLaren tenha feito essa bizarrice que as pessoas estão falando, porque está todo mundo agindo como se a bandeira vermelha fosse óbvia. Não era. E não era. Eu achei que a bandeira vermelha fosse acionada mesmo sem batida, por causa das condições climáticas. Eu até fiz esse comentário lá na hora. Só que passaram algumas voltas, as condições continuaram iguais e a direção de prova não acionou. Então eu acho que fez sentido as equipes acharem que ela não entraria, só no caso de batida. E aí a batida veio com o Franco Colapinto, se não me engano, inclusive em safety car, né? Então, realmente era uma coisa que não se esperava. As equipes precisam contar com isso, claro. Mas um cara como o Verstappen, que largou lá atrás e precisa recuperar posições, ele tem uma predisposição maior, obviamente, a continuar na pista e tentar uma estratégia arriscada do que o cara que largou na pole. Isso é normal, né? E funcionou para ele, assim como outras vezes também funcionou a favor dele e outras vezes funcionou contra ele. É assim que funciona. O que está errado aí é a regra. Essa regra da bandeira vermelha, ela é completamente bizarra e ela muda corridas. Ela já mudou várias corridas. Então, discuta-se a regra, mas dizer que o cara que ganhou 16 posições, 14, né, considerando os pilotos que participaram da corrida, 14 posições, como se a vitória tenha sido sorte, isso é uma coisa que não trataremos aqui, porque é só uma maneira de desmerecer o trabalho dele, né? Então, seguindo em frente, Danjo, eu queria só trazer um pouquinho aqui, só sobre o Lando Norris. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o Norris. O Verstappen foi muito falado no Paddock GP de ontem, o Norris também foi assunto, mas é claro que o Verstappen deu uma monopolizada nas atenções por causa da atuação que ele teve. Eu vou começar essa introdução aqui sobre o Lando Norris fazendo uma pergunta. Você vê capacidade do Norris de brigar pelo título da Fórmula 1 em condições normais, supondo que ele inicie uma temporada em pé de igualdade com o Verstappen? Você acha que dá briga? E aí, a partir daí, a gente vai aprofundando essa discussão. Não. Hoje em dia, eu acho difícil ver o Lando Norris tendo... Eu acho que ele tem capacidade de ser campeão, mas tendo um carro bem à frente dos demais. Hoje, é claro, a gente também falava isso, principalmente na nossa transmissão, na primeira transmissão da classificação, que foi aquela classificação que
não existiu, né, no sábado. A gente falou bastante sobre essa questão do amadurecimento do Lando Norris, da evolução dele como piloto, e que futuramente a gente pode ver um Lando Norris disputando o título, ou conseguindo ser um piloto mais agressivo, mais consistente, com menos erros, mais maduro, sabendo perder e sabendo vencer, que é algo que a gente viu que o Lando Norris não sabe fazer nessa temporada. Então, esse processo de amadurecimento, principalmente agora, né, depois de uma ascensão talvez repentina até demais para disputar um título em 2024, talvez até o Lando Norris não esperava isso. Depois disso, ele vai ganhando um pouco mais de casca, vai amadurecendo, e quem sabe a gente vê um Norris diferente daqui 1, 2, 3, 5 anos, enfim, e podendo disputar um título de igual para igual contra um dos grandes talentos da história, que seja o Max Verstappen ou qualquer outro nome. Agora, de momento, é difícil imaginar isso, porque, como eu falei, o comportamento dele em pista, né, tomando decisões erradas, cometendo erros, como foi o caso, mais uma vez, no GP de São Paulo, largando mal, sentindo a pressão do título, também fora da pista, com os comentários que ele tem feito, e também com toda a postura da McLaren, todo o contexto, né, da McLaren priorizar, não priorizar o Lando Norris. Hoje também, inclusive, teve uma aspa curiosa, né, vindo da McLaren, falando que a prioridade sempre foi o título de construtores, mesmo que no GP de São Paulo eles inverteram as posições, tanto na sprint quanto na corrida, para favorecer o Lando Norris. Então é um pouco contraditório. Então tem todas essas questões de decisão do próprio Lando Norris, da McLaren, em pista, fora da pista, e eu não vejo o Norris pronto para disputar um título, não necessariamente conquistar. Se chegar no ano que vem a McLaren embalada pelo título de construtores, com um pouquinho mais de verba, desenvolver um carro que domine e tem a capacidade de vencer praticamente todas as corridas, eu acho que o Lando Norris é o favorito ao título nesse cenário, mais do que o Piastri, que estaria em pé de igualdade com o Norris em termos de ter o carro. E isso porque, né, começaria a temporada já numa questão de domínio. Agora, começando a temporada, como você destacou, JP, em pé de igualdade com o Max Verstappen, com carros muito competitivos, Verstappen vencendo a primeira corrida, o Norris vencendo a segunda, respondendo, os dois batalhando em classificação, eu acho que o peso da competição vai chegar de novo ao Lando Norris num cenário hipotético desse, e eu não consigo enxergar o Norris tendo a casca e sendo maduro o suficiente para conseguir disputar um título dessa maneira, pelo menos não nesse momento. Mas volto ao que eu disse nas transmissões e também volto a repetir agora. O Lando Norris, ele pode amadurecer. Ele ainda é jovem, claro, está na Fórmula 1 desde 2019, já algumas temporadas, já é já tem uma experiência significante na categoria, já é um dos pilotos que mais pontuou pela McLaren, ou é o piloto que mais pontuou pela McLaren, se eu não me engano. Então, né, já tem uma certa experiência, uma vivência que poucos pilotos têm na Fórmula 1. Mas ainda assim, em termos de competição de título, foi algo que chegou nessa temporada pulando nós para a McLaren, e como eu disse, parece que eles não esperavam que ia chegar, porque a pressão bateu na porta e eles sentiram muito a pressão. Eles, eu digo, McLaren e Lando Norris, e o Piastri acabou também sendo impactado de certa forma também por essa questão. Então hoje eu não vejo o Lando Norris pronto para disputar um contra um título na Fórmula 1. Bom, dada a resposta, a minha intenção aqui é a gente ir aprofundando esse assunto, né, e chegar um pouco mais, e tratando ele, né, de uma maneira, primeiro, claro, mais superficial, em termos de opinião, e irmos aprofundando isso. Então, Danjo, se ele não tem essa capacidade, eu concordo com você, eu acho que falta muita coisa. Eu queria saber o que falta. Queria saber o que você acha que o Lando Norris precisa para conseguir dar esse passo à frente, porque ele é claramente um piloto rápido. Só que toda hora surge alguma questão que impede que ele dê essa, né, um problema de largada, né, é uma falta de ousadia, às vezes, contra o próprio Verstappen, mas também não só contra o próprio Verstappen, quando, né, foi engolido pelo Piastri no GP da Itália, aquilo ali foi desmoralizante. Enfim, ele está há 6 anos na Fórmula 1. São 6 anos. Essa é a 6ª temporada do Norris na Fórmula 1, sem contar a temporada anterior que ele fez como, né, reserva, piloto de desenvolvimento da McLaren. O Norris chega na Fórmula 1 com pompa. Ele chega com grife de um futuro campeão mundial. Então, bem jovem, chega muito jovem, inclusive, na Fórmula 1, né, sendo preparado pela McLaren há muito tempo. Então, assim, ele gerou, né, aquele hype em cima dele que foi sendo até cumprido aqui e ali, né, com atuações muito rápidas. E aí as coisas começaram a complicar um pouco quando se percebeu que a dificuldade de vencer era muito forte.
E aí ele vence em 2024, mas fica claro que os defeitos que o impediam de conseguir vencer até 2023 continuam muito claros em 2024. A diferença é que agora ele tem um carro capaz de chegar lá, né? E um carro que, só para finalizar, chegou lá com o Lando Norris 3 vezes, mas que nas 3 vezes o carro estava claramente melhor do que os outros. A gente precisa falar isso, a gente precisa considerar isso. O Verstappen venceu 21 de 23 corridas em 2023, 20 de 23 corridas, 19, né? 19 de 23, o Pérez Foi venceu 19. 2. E o Sainz venceu em Foram Singapura. 22, né? Era para ser 23, mas a gente não teve Imola, Sim. Então é isso. 19 do Verstappen, 2 do Pérez e 1 do Sainz. O Verstappen venceu 19 corridas de 22 em 2023, tendo o melhor carro do grid. Mas o Verstappen está em 2024 sem o melhor carro do grid, no topo da tabela, sem deixar o Norris cortar a distância. O Norris venceu em Miami, quando o carro era melhor, e o Verstappen danificou o carro numa das zebras, né? Ali em um daqueles, não era nem zebra, né? Um daqueles cones, não sei o nome daquilo. Sim. Danificou o carro ali e ainda teve o lance do safety car, né? Que deu uma prejudicada forte no Verstappen. Nos Países Baixos, em Singapura, o carro da McLaren era obviamente o melhor. Então, Danjo, o que falta depois de 6 anos para você dar esse passo à frente e não é vencer o Verstappen, é pelo menos mostrar que você pode, porque nem isso o Norris mostrou. É uma situação muito complicada e complexa do Lando Norris, porque você bem detalhou, né? Ele já está na 6ª temporada dele na Fórmula 1, já é um piloto que mostrou em alguns momentos, e até era um ponto forte a favor do Lando Norris, consistência, né? Mesmo quando ele não tinha um carro competitivo, constantemente avançava para a última fase da classificação, sempre aparecia entre os pontos, no top 10, era um dos pilotos mais consistentes nesse sentido, mas passou a ter um carro competitivo, e às vezes a gente vê umas bobeadas do Lando Norris que não aconteciam quando ele tinha um carro menos competitivo, né? Por exemplo, no Azerbaijão, ele caiu no Q1, no treino classificatório. Isso daí não é algo que a gente veria com o Lando Norris com um carro menos competitivo. E foi uma tomada de decisão ali também, em conjunto com a McLaren, por conta da bandeira amarela, de ter tirado o pé, não ter tirado o pé, de ter conseguido a volta, não ter conseguido. Mas era a última tentativa, tinha que ao menos finalizar a volta, né? Ele recua, tira o pé, vai para os boxes. Uma decisão muito estranha, tanto do Norris quanto da McLaren, numa última tentativa no Q1, que nem precisa de muita coisa, principalmente tendo um carro que a McLaren tem. Então, são decisões estranhas e, como eu falei, parece que a pressão foi sentida pelo Lando Norris. Eu acho que ele precisa ter esse amadurecimento, essa casca para saber lidar com a pressão. Acho que um fator psicológico é muito grande com o Lando Norris, tanto que, né, nessas questões de entrevista que a gente já destacou e nas afirmações que o Norris deu, principalmente depois do GP de São Paulo, é claro que ele não está com um psicológico bom em termos de suportar a pressão, de ter essa pressão nas costas na disputa pelo título. Então, acho que esse é um ponto que é importante destacar, além das pistas. Agora, pensando em pista, eu concordo com aquilo que você falou no começo. Falta, às vezes, agressividade, ousadia, seja nos embates com o Max Verstappen, ou até, às vezes, dar aquela peitada na McLaren, como aconteceu na Hungria, onde a McLaren faz uma pataquada memorável, né? Uma pataquada histórica de fazer um undercut entre os companheiros de equipe, coisa que não se pode fazer, né? Em termos de regra dentro da equipe, de consenso, algo que simplesmente é inaceitável. Acaba favorecendo o Norris, né? No momento em que havia muita temporada pela frente, havia muito campeonato ainda para ser disputado, e ele começava a surgir como o grande concorrente a Max Verstappen se o tetracampeonato do Verstappen estivesse ameaçado. Só que ele não peitou a equipe, ele pensou 20 vezes, mas no final das contas deu a posição ao Piastri. Obviamente, isso ia causar uma intriga dentro do time, talvez poderia causar uma intriga entre Piastri e Norris, e quem sabe a gente até poderia não estar falando de uma McLaren forte favorita ao título do Mundial de Construtores se o Norris tivesse sido um pouco mais egoísta. Mas pensando em ambição de título e pensando também na personalidade, nas decisões que grandes nomes do esporte já tomaram em prol de conquistar um título na Fórmula 1, às vezes é necessário ser um pouco egoísta. Eu não estou falando que aquele episódio mudou completamente o campeonato, mas eu estou falando em termos de decisão e de atitude do Lando Norris, que às vezes é necessário a gente ver de um piloto que sonha e tem ambição de ser campeão numa temporada da Fórmula 1. Então eu acho que é mais essa questão.
é de suportar a pressão. Acho que o problema da largada pode até ser um pouco mais psicológico do que em pista, né? O tempo de reação dele pode ter sido afetado por essa questão da pressão, porque você largar com um Max Verstappen na cola é uma história completamente diferente. Agora, no Brasil, com o George Russell, com uma Mercedes que não parecia competitiva, ele não só deixar o Russell passar, como também não conseguir pressionar o Russell em momento algum, eu acho que é um pouco mais psicológico do que qualquer coisa. Então, eu acho que o Norris tem que ter essa... É bom que, né, para ele, nesse sentido de desenvolvimento, que ele já tenha tido uma experiência em 2024 de disputa de título, mesmo que tenha ficado bastante distante de ameaçar a liderança do Verstappen, mesmo tendo o melhor carro, e quem sabe ele consegue desenvolver a partir disso. Mas falta um pouco de agressividade, falta um pouco de ousadia, a tomada de decisão dele ainda não é muito apurada, e precisa ser um pouco mais constante, precisa voltar a ser consistente como aquele Lando Norris era quando não disputava muita coisa na Fórmula 1, mas sempre aparecia entre os 10 mais rápidos na classificação, sempre disputava pontos, ficava entre os 10 primeiros da corrida, dificilmente você via a instabilidade do Lando Norris, coisa que a gente vê demais na temporada 2024, e depende muito do carro da McLaren. Se o carro da McLaren está bem acertado, ele tem capacidade de vencer por 20, 30 segundos de vantagem, ele vai conseguir vencer. Né? Mesmo que ele erre a largada, ele vai conseguir retomar essa posição e vencer, porque o carro possibilita ou abre essa possibilidade para o Lando Norris. Agora, se o carro está um pouco mais equilibrado com uma Red Bull, com uma Mercedes, com uma Ferrari, ele vai ter muita dificuldade, aí é até difícil enxergar o Lando Norris não cometendo nenhum erro. Então, tem que ser um pouco mais consistente e também tem que saber lidar com essa pressão e com as expectativas, né, claro, de disputar um título e de ter um carro competitivo. E, Danjo, indo além, né? Então, na minha, até aqui eu acho que a gente concorda em tudo isso, né? No sentido de que o Norris precisa de muito mais, né, para conseguir estar nessa briga. Nesse momento, eu tendo a acreditar que ele nunca vai estar, porque não é comum você ter um carro 2 segundos mais rápido do que o outro. E eu acho que é disso que ele precisaria. Ele precisaria de uma Red Bull 2023 para ser campeão, uma Mercedes 2020, enfim. Uma coisa assim. Então, é complicado. Só que nós temos 20 pilotos no grid, né? Tirando o Norris e o Verstappen, que são os caras que a gente está falando, 18. Desses 18, tem alguém aí que você enxerga esses predicados, essas qualidades? Assim, falar de Hamilton e Alonso, são 9 títulos, né, somando os dois, então eu acho que a gente pode deixar os dois aí, né, um pouco de lado. É claro que se o Alonso tiver um carro em pé de igualdade ao Verstappen, vai brigar porque, inclusive, vai para o racha, né, vai para a batida, vai para, como eu gosto de chamar carinhosamente, misturar tinta. Então, assim, tem alguém nesse grid? Eu tenho a minha opinião, quero saber a sua, e aí, em seguida, trago o meu ponto de vista sobre o assunto também. Falar em Alonso e Hamilton é manjado demais. Eu acho que não tem discussão quando se trata deles, mesmo o Alonso nessa fase da carreira e o Hamilton, que mostrou bons momentos nessa temporada, apesar da carroça que ele está dirigindo na Mercedes. Eu tenho 2 nomes que eu acredito um pouco mais, que são o George Russell e Charles Leclerc. Falaremos sobre a carroça. Desculpa te interromper. Também o Hamilton gerou aspas boas a respeito dessa carroça. George Russell e Charles Leclerc. O Russell, eu acho que ele tem uma agressividade que a gente nunca vai ver no Lando Norris. O Russell é aquele cara que, se estiver disputando um título contra o Max Verstappen, vai ser DNF toda a corrida. Mas, em termos de capacidade, eu acredito muito na capacidade do Russell ter digamos assim, a coragem mesmo de encarar esse desafio e saber lidar com essa pressão, apesar de ser um piloto tão agressivo que, de novo, se disputar um título contra o Verstappen, é capaz a gente ter mais cenas de colisão entre os rivais de título que a gente teve em 2021 entre Hamilton e Verstappen. Mas eu acho que o Russell tem esse pedigree, digamos assim, que o Lando Norris é capaz de nem ter na carreira. E o outro, que é o Charles Leclerc, eu falo com um pouco mais de dúvida, porque o Russell a gente ainda não viu com uma Mercedes competitiva em mãos. O Leclerc, a gente viu com aquela Ferrari no começo de 2022, ele pareceu ser muito forte, mas aos poucos foi perdendo terreno para o Verstappen, nunca recuperou e desde então nunca teve uma chance de disputar o título. Então, eu falo Leclerc também, eu acho que ele faria um trabalho melhor do que o Lando Norris,
Eu acho que ele é um piloto mais rápido do que o Lando Norris, mas talvez falte também um pouco desse pedigree para o Leclerc. O Russell também fala um pouco de GC porque a gente ainda não viu, né? Então é capaz do Russell acabar sofrendo bastante numa disputa de título, mas de novo, eu acho que ele tem uma agressividade, uma ousadia que ele pode demonstrar que talvez o Lando Norris não tenha. Eu acho que são os dois nomes mais fortes, né? Eu discordo de quem fala do Piastri, né? Primeiro, porque ele tem o mesmo carro que o Lando Norris, e segundo, porque mesmo descontando mais pontos do que o Lando Norris naquele período de 10 corridas do Verstappen sem vencer, né? A gente já falou bastante disso, mas ele descontou mais pontos, mas ele estava numa situação muito pior do que o Lando Norris. Então, o começo da temporada do Piastri não foi nada brilhante em comparação com o que fez o Lando Norris. Então, acho que o Piastri não seria justo com o próprio Norris colocar o Piastri nessa disputa, sendo que ele está tão atrás do próprio Norris nesse campeonato, e isso muito antes da McLaren decidir inverter posição ou qualquer coisa do tipo. E eu penso também, mas aí eu tenho bastante dúvidas, né? Porque os nomes que eu falei são nomes de uma geração Você vai falar um o pouco nome que mais eu tô jovem. pensando. Vai falar o nome que eu tô pensando, mas vai. Carlos Sainz. Não sei se era esse nome que você estava Não. pensando, não. Então, eu ia citar o Carlos Sainz, porque, de novo, eu sinto que ele também tem mais desse pedigree que falta ao Lando Norris, mas eu acho que o Lando Norris é um piloto mais rápido. Então eu cito o Sainz só mais por essa questão de talvez saber lidar mais com a situação e ter mais experiência também, naturalmente, para lidar com a situação, mas eu ainda vejo o Norris mais rápido e tendo mais o talento, digamos assim, para disputar um título. Agora eu quero saber qual nome você estava pensando, JP. Bom, eu vou tentar não ser longo aqui. Vou tentar não ser. Você terminou, Dan? Quer falar mais alguma coisa? Sim, não, era isso mesmo. Vou tentar não ser longo aqui. Primeiro que dois nomes são iguais, então acho que eu não preciso me estender demais. Começando pelo Leclerc. O Leclerc é um cara que, para mim, é um dos poucos ali que claramente fazem resistência ao Verstappen. O Leclerc se incomoda de perder posições para o Verstappen. E isso, para mim, faz muita diferença. Porque os outros não se incomodam. Os outros não se incomodam. Sim. O nosso Gabriel Carvalho, nosso editor de Índia aqui no Grande Prêmio, estava em loco lá em Interlagos nesse fim de semana. E no pós-corrida, ele perguntou para o Piastri por que ele não se defendeu do Verstappen. E a resposta do Piastri foi: ele era o único que estava ultrapassando. Então, assim, é até difícil de continuar falando. O piloto se recusa a disputar uma posição porque o outro é o único de 20 que consegue ultrapassar na pista. É uma resposta inacreditável, mas que diz muito sobre a postura. Diz muito sobre a postura. E olha que eu acho que o Piastri reúne mais condições de um futuro campeão do que o Norris, por causa do estágio da carreira dele. Porque ele está no segundo ano na Fórmula 1. Mas do jeito que está nesse momento, no dia 5 de novembro de 2024, ele já entra numa terceira temporada sob pressão. É a minha opinião. Tá muito mal, mas tá muito mal. Então, foi bem na corrida sprint e só. E só. Na classificação da corrida sprint, né? E na corrida sprint em condição de pista seca. Só. Então, eu acho que o Leclerc é muito rápido e o Leclerc tem essa questão de não gostar de ser ultrapassado pelo Verstappen. Ele briga. Ele foi o único Interlagos, né, que fez uma resistência. Mas eu acho que ainda falta coisa ao Leclerc. Acho que 2022 deixou claro que ainda falta um pouquinho, né, em momentos de pressão. Imola é uma coisa que, né, fica muito marcada ali, aquele erro na chicane. Depois, na França, claro, né, o maior de todos. Então, são coisas que ficam marcadas e que o Leclerc precisa ainda provar que ele deixou isso para trás. O que ele pode ter deixado. Foi a primeira vez que ele se colocou numa briga pelo título. Ele pode ter deixado. Essa foi a primeira vez que o Norris se colocou numa briga pelo título. Só que na minha humilde opinião, eu acho que o Norris errou muito mais do que o Leclerc e o Norris teve mais oportunidades do que o Leclerc e um carro melhor. O Leclerc, no máximo, tinha um carro um pouco melhor do que a Red Bull, né, naquele início de 2022. A McLaren foi melhor durante algum tempo da temporada. A Red Bull chegou a ser terceira força e em algumas corridas quarta força da Fórmula 1.
Passando adiante, George Russell, eu concordo muito, porque o George Russell, ele vai para dentro. Ele é isso que o Danjo falou, eu não tenho nem muito mais a acrescentar. Eu acho que o Russell peca porque ele erra muito. O Russell erra muito, o Russell ele fica nervoso. Ele fica nervoso, né? Em Canadá ele tinha a chance de vencer, né? O Brasil não é um exemplo disso, tá? Fez uma grande corrida e teria ido ao pódio se não fosse pela bandeira vermelha, se não fosse pela Mercedes não ter escutado ele. Não vou dizer que foi um erro da Mercedes. Repito, não se prevê bandeira vermelha. Falar depois é ser engenheiro de obra pronta. Não caio nesse papo. Então, mas a Mercedes poderia ter ouvido o cara que estava na pista, né? Então, teria. Ele tem uma capacidade de ler a corrida muito boa, assim como o Carlos Sainz, por exemplo. Né? Assim como o Verstappen, né? Coisa que o Norris, ele, né, deixa muito a desejar. O Norris fica ali e espera a ordem da McLaren. Né? E que o senhor Leclerc também tem algumas dificuldades. Né? O senhor Leclerc também tem algumas dificuldades com isso. Mas eu acho que o Russell tem essa questão de ir para cima. A largada de Interlagos mostrou isso mais uma vez. Ele entende muito bem do cenário de corrida. Eu queria muito ver um carro competitivo na mão dele. E para finalizar, Danjo, o nome que você está curioso e que você vai falar, é mesmo, assim que eu falar, Esteban Ocon. Esteban Ocon é um cara que, assim como o George Russell, mas por motivos diferentes, não baixa a cabeça. Ele não vai tirar o pé. Porque ele tá mais rápido que eu, porque o carro é mais rápido, porque ele é o Verstappen, porque ele tem 20 títulos mundiais. Ele não vai tirar o pé. O Ocon ele tem uma história única entre esses 20 pilotos no grid. Eu nunca tive oportunidade de falar sobre isso, mas é uma coisa legal. Eu admito que eu tenho muita simpatia pelo Ocon, eu torço pelo Ocon, eu não tenho nenhum problema de admitir isso aqui. Não interfere no meu trabalho, então, pela história de vida do Ocon. Eu simpatizo muito com a história de vida de um cara que ele realmente tinha a pior condição financeira de todos esses caras que estão no grid. O Ocon tinha... não é que ele era o pobre dentre os ricos, ele era pobre mesmo. Os pais dele venderam a casa, começaram a viver durante uma época da vida deles, e eles viveram no motorhome para poder se deslocar e permitir que o Ocon corresse. A família se dedicou inteiramente a fazer com que o sonho virasse realidade. O Ocon não tinha outra opção a não ser dar certo. E quando você cresce dessa forma, é difícil de voltar atrás. É difícil. As relações internas das equipes mostram isso. Ele não consegue não ganhar dos companheiros de equipe. Ele não consegue ter uma relação positiva com eles. Isso prejudicou o caminho dele na Fórmula 1, porque é muito possível que o Ocon vá passar a carreira inteira sem ter um carro competitivo. Ele vai para a Haas em 2025. Então, assim, mas de todo o grid, se eu pudesse selecionar um piloto para dar o melhor carro e ver o que ia acontecer, seria Esteban Ocon. Essa seria a minha aposta. Lembrando que na última temporada de Max Verstappen, antes da Fórmula 1, na Fórmula 3, ele foi vencido por Esteban Ocon. Seguindo adiante, Danjo, quero saber o que o pessoal está assistindo. Acreditem. Quero que vocês deixem aqui nos comentários quem seria capaz de pegar o carro e bater de frente com o Verstappen. Eu e Danjo falamos Russell e Leclerc. Danjo citou também Carlos Sainz, eu citei Esteban Ocon. Então, quero saber o que vocês pensam sobre isso antes da gente se mudar para um assunto que a gente vai falar rapidinho, Danjo. É uma pergunta, você fala, eu trago também e a gente parte para Lewis Hamilton para encerrar o nosso programa. É um tópico que eu não sei se você vai gostar de falar. Eu acho que vai. Eu gosto bastante. Lance Stroll. Lance Stroll precisa ser mencionado nesse programa porque eu não vou controlar as minhas palavras aqui. Ele teve a atitude mais burra que eu já vi de um piloto em toda a minha vida. Eu não estou chamando o Lance Stroll de burro. Vocês ficam aí com as opiniões de vocês. Eu estou falando que ele teve uma atitude burra. Ele perde o controle do carro e olha só, eu vou até tirar aqui a culpa dele nesse momento, porque assim, o carro tinha acabado de ser reconstruído, a pista tá toda molhada, enfim, eu vou fingir que ele não teve culpa. Então ele perde o controle do carro, vai ali na barreira, fica parado. Eu não sei, Dante, se você ouviu o rádio dele, mas a Aston Martin vira para ele e diz que ele pode dar ré. Você pode dar ré. Você pode usar o reverse. Ele dá uma pequena ré, muda de ideia, vira o carro e se enfia na caixa de brita em uma das cenas mais inacreditáveis que eu já vi na Fórmula 1, desde que eu comecei a acompanhar esse esporte lá em meados de 2005, 2006.
Danjo, o que dizer de Lance Stroll? Eu tenho uma teoria. O Stroll só vai ser demitido da Aston Martin quando ela tiver um carro vencedor de corridas. Quando a Aston Martin tiver um carro que vença e que fique claro que ela não é capaz de cumprir os objetivos dela por causa dele, aí sim ele vai ser demitido, porque a pressão vai ser insuportável e nem ser dono da equipe vai adiantar, porque você tem um conselho de administradores, você tem acionistas, você tem que, numa empresa do porte da Aston Martin, você tem que obedecer a uma série de interesses. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. O que dizer de Lance Stroll, Gil? Não, uma cena tenebrosa, né? Pensar que um piloto nível de Fórmula 1 cometeu aquele erro, né? Um erro bizarro. Eu também não vou culpar, martelar muito no sentido de ele ter perdido o controle. Não é o primeiro incidente que a gente tem com digamos assim, volta de formação, ou até volta em safety car, a gente viu o Colapinto batendo, por exemplo. Mas depois é completamente bizarro, né? A ré que ele dá ali era tranquilo, ele continuar a dar só mesmo 5 metros de ré, e ele poderia fazer, inclusive, até o movimento que ele fez para evitar a brita, né? Ou ele poderia só ter dado ré até a pista, não tinha ninguém vindo, não estava no meio da corrida. Então é completamente bizarro ele ter aposentado, né, o carro dessa maneira, né? Depois de uma situação totalmente contornável. E eu concordo com o que você falou, né? E assim, para mim, me mostra que o Lawrence Stroll, né, que é o dono da Aston Martin, está mais preocupado com o filho mesmo do que com a equipe. Porque a Aston Martin está expandindo um pouco mais, já tem carros, né, de GT em campeonato de endurance, vai para o WEC agora com Hypercar na próxima temporada. O Stroll não é um piloto terrível. A gente já viu pilotos pagos, tipo Nikita Mazepin, para citar um caso extremo. O Lance Stroll ele teria a capacidade de, quem sabe, se reerguer fora um pouco do holofote, num WEC da vida, no Endurance, a Aston Martin expandindo para esses territórios. O Lawrence Stroll poderia recolocar o filho dele em qualquer outro ambiente, mas ele quer insistir nesse projeto da Fórmula 1 que já ficou muito claro que é um total fiasco. E eu concordo com você, só vai sair mesmo o Lance Stroll da Fórmula 1 ou da Aston Martin, ser demitido, enfim, quando chegar esse momento que é praticamente insustentável a permanência dele, né? Tamanha a repercussão negativa das performances. Enquanto a Aston Martin for aquele carro de meio de pelotão, isso não vai acontecer. Depois de uma pequena briga aqui com o meu microfone, concordo. E acho que a gente já pode passar adiante. Não quero também ocupar muito do nosso programa com Não Lance merece. Stroll. Eu também acho que não. Eu vou pedir só para o pessoal deixar aqui nos comentários o que eles pensam sobre o Lance Stroll. Porque assim, a gente tem um brasileiro, né, na reserva da Aston Martin e nada nesse mundo me diz que o Drogovic não conseguiria resultados melhores com esse carro. Nada, absolutamente nada. As duas participações que ele teve, uma ele terminou na frente do Stroll em Abu Dhabi e a outra ele saiu do carro esse ano agora, né, foi no México. Ele saiu do carro claramente incomodado, porque a Aston Martin deu um carro travado na mão dele, ele não tinha como fazer melhor, né? O carro estava numa configuração lá que não tinha desempenho, e aí a primeira coisa que ele faz quando para no pit lane é falar, eu poderia mostrar muito mais, mas agradeço pela oportunidade. Claro que ele é um cara educado, mas eu acho que ele saiu incomodado sim. Danjo, para a gente partir para o último tópico do nosso programa, Lewis Hamilton, tem muita gente que gosta de falar sobre Lewis Hamilton. Vamos lá. Venceu 2 vezes, né? Encerrou aquele jejum esse ano, jejum que durava desde o GP da Arábia Saudita de 2021. Venceu talvez no melhor palco que ele poderia vencer, que era o GP da Inglaterra. Depois levou de novo na Bélgica quando o Russell foi desclassificado e foi para as férias com a sensação de que a Mercedes voltaria, colocando o Hamilton em posição de brigar por vitórias. O retorno das férias foi o contrário, oposto total disso, né? Foi horrível, tá muito mal o carro, tá muito mal o Hamilton, só que o George Russell consegue resultados muito superiores, a gente não pode excluir isso. Só que o GP de São Paulo ele trouxe um novo tipo de fundo do poço. O Hamilton, depois né, os Estados Unidos foi horrível também, né? Uma classificação ruim, uma batida no início da corrida. Mas assim, o Brasil foi inacreditável. O Hamilton não tinha ritmo, o carro quicava loucamente. Ele reclamou de dor. No TL1 já dava para saber que o fim de semana estava acabado. No TL1 dava para ver que não ia sair nada dali. E olha que a Mercedes é campeã em fazer doideiras de um dia para o outro, né? E surgir com um desempenho totalmente diferente. Reclamou do carro, sentiu dor, rodou, foi para fora da pista, enfim, nada deu certo para o Hamilton e sabe-se lá como, acho que nem Deus sabe explicar, ele sobrou um ponto.
Danjo, depois da corrida ele disse que mal vê a hora do Natal, que o carro é horrível e que o carro nunca esteve tão mal. Ele falou muita coisa, né? Ele falou muita coisa. Já está olhando para 2025, pela primeira vez admitiu isso. Ninguém aqui vai dar vazão a comentários de que a Mercedes estaria prejudicando o carro. Ninguém aqui vai comentar isso. Então, se o pessoal isso vai aparecer aqui no chat, né? Isso sempre aparece. Então, ninguém aqui vai dar vazão a esse tipo de comentário, mas eu vou convidar o Giovanni a dar as suas impressões sobre o que é Lewis Hamilton nesse momento. O Lewis Hamilton tendo um final de temporada... Bom, pelo menos deu para salvar um pouco dessa temporada, né? Conseguiu algumas vitórias, inclusive em Silverstone, como você bem destacou, que, né, foi perfeito para o Hamilton. Talvez, além de Silverstone, ele adoraria talvez ganhar no Brasil, talvez não, com certeza adoraria também nessa última temporada na Mercedes, mas era impossível, né? O carro muito ruim, parece ter acertado um pouco melhor no George Russell, mas não tem cabimento falar que a Mercedes está pensando já em 2025 e não está nem aí para o carro do Hamilton, né? Vai focar mais no Russell, deixar o carro mais do jeito que agrada o Russell. Eu não acho que esse seja o motivo, porque até o Russell está com dificuldades, né? Mas o Russell tem feito um trabalho melhor em pista do que o Hamilton também. Isso também tem que ser valorizado. Não é o caso no GP de São Paulo, né? Porque de fato o carro do Hamilton a gente via na chuva levantando faísca, era praticamente, talvez, junto do Alonso, os únicos carros que ainda estavam com esse problema de kick, né, com um problema de kick a ponto de ser um grande empecilho, digamos assim, porque todo mundo lidou com isso até certa altura no final de semana, mas foi se ajustando. O Hamilton e o Alonso não conseguiram fazer isso, tanto que os dois saíram totalmente doloridos, né, do GP de São Paulo. Então, eu sinto que é um final, obviamente, bastante melancólico, né, para a passagem dele, que foi tão histórica na Mercedes. E o Hamilton, ele tá certo de pensar em outras coisas além da pista, né? Porque não tem muito o que falar também. Ele vai chegar na entrevista e ficar lamentando o carro da Mercedes todo final de semana. Aí ele fala da experiência de ter pilotado o carro do Senna, fala que tá ansioso pro Natal, pensando na Ferrari, pensando em 2025. E é o momento mesmo, né, pro Hamilton. Ele sabe que vai ser difícil ele disputar vitórias daqui para frente. O carro da Mercedes realmente, né, não caiu muito de performance na última temporada, ou nessa última reta final de temporada, e tem um ponto, toda vez que eu penso nessa questão do Hamilton contra o Russell, dessa reta final da temporada, eu penso no Andrea Kimi Antonelli, porque ele falou que vai chegar na temporada que vem e já vai querer superar o George Russell. Desde que ele falou isso, o Russell tem deixado o Hamilton para trás e tem superado ele em pista. Eu imagino que o Kimi Antonelli está pensando nesse momento, né? 18 anos vai chegar e já pôs essa pressão nele mesmo, talvez sirva um pouco de aprendizado para ele pensar no que falar, porque não vai ser uma temporada fácil também para ele no ano que vem na Mercedes, não necessariamente em performance de carro, mas o Russell tem superado o Hamilton constantemente. Fala aí. Relatos da imprensa, só para complementar seu ponto, você continua depois. Relatos da imprensa britânica dão conta de que a relação do Russell com o Antonelli não é lá essas coisas, não, desde que ele destruiu o carro lá na Itália. E o próprio Antonelli falou isso, né? Falou que o Russell ficou bastante chateado. E nas entrevistas se sente um clima meio tenso entre os dois, porque o Antonelli fala que o Hamilton tem ajudado ele, tem conversado com o Hamilton bastante, tem passado dicas, experiências de pista, e do Russell ele não fala quase nada. A única coisa que ele falou foi que o Russell ficou chateado com ele no ano que vem, até na corrida em Imola, até parece que ano que vem quem vai ser companheiro do Antonelli é o Hamilton, não o Russell. E a gente precisa falar disso, né? O Antonelli, o Russell não pode correr o risco de ser superado pelo Antonelli em 2025. Sim. O contrato do George Russell vai até o final de 2025. Né? Se o Antonelli supera o Russell no ano que vem e a Red Bull e a Mercedes decide ir atrás do Verstappen, quem roda é George Russell. Então, isso para mim faz total sentido. Não tem esse negócio de dar boas-vindas ao novato, não, porque 2025 o Russell tem que vencer. Ele tem que superar o Antonelli na concorrência interna e acho que o fará com certa tranquilidade nesse momento. Sim. Para a gente finalizar, Danjo, o que esperar do Hamilton em 2025? Você acha que essas férias, o Natal, a ceia, né? Você acha que as férias na Bahia podem trazer um Hamilton totalmente renovado e diferente para a Ferrari em 2025? Ou você espera por algo, né, na linha de continuidade do que a gente vê em 2024?
O Hamilton é gente como a gente, né? Chegou novembro, já tá pensando no Natal, onde vai passar o ano novo. E eu acho que ele vai chegar bem na Ferrari, né? Muito se falava depois que o Hamilton ganhou uma corrida, o Russell ganhou outra corrida, né? A Mercedes estava bem, ganhou 3 de 4 corridas. Muitos falavam, será que o Hamilton escolheu mal? Deveria ter ficado na Mercedes. A Ferrari estava num momento tenebroso da temporada, mas desde então a Ferrari mostrou uma recuperação excelente e eu não tenho dúvidas de que ele vai ter um carro mais competitivo, principalmente para 2025, né, no regulamento atual. Obviamente 26 é mera especulação essa altura, mas eu acredito que ele vai ter um carro mais competitivo, mais consistente, pelo menos, do que ele tem com a Mercedes nessa temporada. Então eu espero ver um Hamilton com um carro bom e também inspirado, querendo provar o valor dele, não que ele tenha, né, que provar qualquer valor, mas a essa altura da carreira, muita gente fala que ele foi para a Ferrari para cumprir um sonho, para encerrar a carreira numa equipe, né, tradicionalíssima, que sempre foi o sonho dele de correr, mas eu acredito que ele vai querer chegar para disputar título, para disputar vitórias. Se tiver oportunidade, a gente vai ver o Hamilton das antigas mesmo, a moda antiga, para chegar e querer superar qualquer um que estiver à frente dele. É isso, pessoal. O Paddock Sprint vai chegando ao fim neste momento. Final de semana que vem não tem Fórmula 1. A gente vai passar aí por 2 semaninhas de folga, até 2 semanas, né? Até o GP de Las Vegas, é isso mesmo. Até o GP de Las Vegas. GP de Las Vegas que tem treino livre na quinta. Nossa, então, preparem-se, porque eu estou de folga, então não preciso me preparar. Giovanni D'Angelo, muito obrigado pela presença e mais uma edição do nosso Paddock Sprint. Lembrando, não tem Fórmula 1 no próximo fim de semana, mas até onde vai, né, claro, a importância de vocês, tem final da NASCAR. Tem final da NASCAR domingo lá em Phoenix. Joey Logano, Tyler Reddick, William Byron e Ryan Blaney disputam o título de 2025. Imagina o Ryan Blaney ganhando 2 títulos da NASCAR seguidos, depois de se garantir na final na última corrida em ambos. Seria realmente inacreditável. Para mim, o Kyle Larson não estar lá é uma loucura. Foi disparado o melhor piloto da temporada. A gente fala sobre NASCAR na terça-feira que vem, na próxima edição do Paddock Sprint. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso programa. Curtam, deixem os seus comentários. Valeu, PP, que está na produção. E até semana que vem. Valeu. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.